Então é paz para a nossa mente, paz para o nosso corpo e paz para o nosso espírito. Tempo. Que tempo que o tempo tem? Isso era um ditado antigo. E que tempo que temos agora? O de nos encontrar. Pensa numa viagem calma, serena, lenta. Existe diferença entre sereno e lento. Para você começar a compreender qual é o seu caminhar. E o que temos na vida é como caminhar. E o tempo vai te adequando para que a sua gestação dentro do caminhar você alcance aquilo que você espera. E por que esperamos? É porque é tempo. E dentro do seu tempo você vai alcançar todos esses aspectos de que cada passo do seu caminhar é uma revelação. Como revelação? Você vai encontrando aquilo que você pensa que é, mas na realidade você ainda não é aquilo que você pensa que é. Uma das coisas importantes dentro desse caminhar é perceber os passos. Não é tão importante aonde você vai chegar, é o que você alcança a cada execução. E o interessante é que isso está implícito e imanente em nós. E a gente fica querendo procurar fora. Aí você vai nas diversas instituições humanas buscar aquilo que você acha que precisa. E provavelmente precisa, mas o estado de consciência, de percepção dentro do tempo, você poderia procurar aquilo que já está em você, mas você está procurando fora. Então, caminhar é o grande segredo. E Buda já nos diz isso. O que importa não é onde você vai chegar, o que importa é o caminho. Porque você tem que também parar para perceber o que é descanso, o que é trabalho, o que é produto. Porque nós fomos muito treinados para viver a vida fora assim, ó, eu preciso disso. Quem disse que você precisa? Porque você já é isso. Só que nós não temos essa consciência. E uma das coisas interessantes é, oh meu Jesus, me dê isso, me dê aquilo. Nós ficamos mendigando, mas não sabemos buscar no arsenal do nosso coração, porque é aqui, não é aqui. O que você sente. Porque você está caminhando, você pensa assim, oh, eu tenho que chegar lá. Mas você não percebe as flores do caminho. E elas existem. E você passa e elas estão ao seu lado. Eu estou falando assim, a gente fica pensando nas coisas fora, no caminho aí fora. Você vai pelas estradas, você vai olhando de fora, mas você não olha o que você está sentindo dentro enquanto você passa pelas essas flores. E a gente desliga do propósito interno, o presente, o aqui, o agora. A ansiedade te tira os passos do caminho. A preocupação, você vai fazer alguma coisa lá, você já está preocupado aqui. Te tira dos passos do caminhar. Então o caminho é a própria existência te convidando para você perceber o que é você, quem é você e por que você está caminhando. Percebe nosso papo ontem? Então, e a gente fica preocupado, meu Deus, mas o que eu estou sentindo está errado. Sinta o que você está sentindo para você selecionar qual é o passo melhor que você vai dar. Mas a nossa preocupação é, não, eu tenho que comer, eu tenho que dormir,
Amanhã eu tenho que ganhar dinheiro, amanhã eu tenho que fazer isso. E o essencial do seu ser está ficando. Então você caminha dentro do espaço do tempo, mas não percebe a sua nave. Porque você é a nave, é o caminhar e é o espaço externo. Por isso que ele disse assim: não vos preocupeis, eu estarei convosco até o fim dos tempos. O que esse homem está falando? Está falando que tudo isso já está dentro da gente. Mas a gente não lembra do não vos preocupeis, eu estarei convosco. Porque você está com foco lá fora. Marido, mulher, prazer, compra, venda, pagar, lá, papapá. É assim que nós somos. Mas nós não somos isso. Nós somos os senhores disso. E a cada passo, ou seja, a cada alcance, a cada nível de consciência, a cada percepção do seu emanação de sentimentos, por isso que a gente não percebe, se agride, quando você vê, você já agrediu, você não tem como recolher. É porque você não está percebendo como é que o seu coração ou a sua alma, dá o nome que você quiser nisso, mas na realidade é um nível de consciência de você perceber o que você está operando. A gente irradia muito mais, não só pelas falas, pelo olhar, o movimento, toque. E esse mundo é muito mais sensitivo do que intelectivo. Por isso que nós não temos a habilidade de perceber a presença dos seres espirituais. Você pensa, mas aqui tem espírito? Você não está percebendo pelo seu espírito, que é o seu coração, o seu sentimento. Porque isso é amor. E o amor ninguém é dono. Você participa, você faz uma confraria com ele, ele dá o meio e você é os elementos do produto do meio. Nós temos consciência disso? É isso que é difícil alcançar a nossa presença espiritual em nós mesmos. Porque nós não tiramos, posso falar a nossa experiência de hoje, né? Nós não tiramos meia hora para nos encontrar. A gente acha que Pai Nosso, Ave Maria, sem desfazer disso, tá? Pai Nosso, Ave Maria, porque nos proporcionaram muito isso, que se caminhar fosse isso. E hoje nós estamos começando a perceber que o estar consciente do aqui e agora, fecha os olhos e perceba, e pergunta a si mesmo, o que eu estou fazendo aqui? Você assusta, fala assim, mas é mesmo, eu estou aqui, eu poderia estar fazendo outra coisa. Se você deixar a sua mente, o seu estado de consciência, vai buscar outra coisa fora e você não fica aqui. É assim ou não é? É exatamente isso. Porque se eu estou aqui e a minha mente preocupada com o que eu deixei lá, num outro ponto físico, geográfico que eu habito, eu não estou aqui e nem lá. Como que eu vou caminhar? Qual a sensibilidade? Eu vou cuidar lá ou eu vou cuidar cá? Esse é vamos dizer assim, um enigma que nós temos que começar a perceber. Eu estou aqui. Como eu faço para estar aqui? Puxar todas as forças e começar a concentrar dentro do que você sente no exato momento. Isso é um caminhar. Mas a gente vai para algum lugar, você fica preocupado. Eu estou bem vestido, hein, gente? Vocês estão agradando? Se você deixar a sua mente, tira você da órbita do seu propósito que você veio fazer. Porque a mente é uma cadelinha, me desculpa usar o nome de cadela, mas poderia ser uma cabritinha, porque o cabrito não tem cerca. É a nossa mente. Tudo ela bloqueia, tudo ela quer reformar. A gente está aqui, você começa a olhar, mas não poderia ser um galpão melhor? Ah, mas se você deixar a sua mente, ela vai vagando, construindo, destruindo. Tá? Isso é o caminhar? Não. Isso é destruição, isso é conflito, isso é guerra.
Isso é ofensiva, não é harmonia. Mas nós somos assim, independente de onde estamos. Pode ser no médico, você briga com o médico, você não gosta do remédio, você parece assim, ele não está acertando a minha doença. É isso que nós somos. E você fica procurando fora, vai de novo. Cadê o caminhar? Onde você está? Que estado de consciência que você está, seja no médico. E você está indo ali para curar uma doença. Mas você não está em você, como é que você cura? Qual é o propósito? Consciência da consciência. Estar consciente do que está a perceber. Percebe, sente e faz. Porque quem não percebe ou não entende, não sente, consequentemente, não faz. Porque você tem que pensar, sentir, fazer. Isso aqui é expressão da sua mente. Só olhar os frutos das suas mãos, você vai começar a perceber que a gente produz muito pouco. E quando você vai juntar... Vocês já observaram o que a gente faz na casa da gente? Quando você vai mudar, você fala assim, onde é que eu arrumei tanta dessas coisas? E mudado, num campo físico daqui para ali, ou seja uma reforma. Você já viu a bagunça que a gente arruma? Porque aquilo é fruto da gente. Você está com ansiedade, você quer uma coisa melhor, aí você vai mudar o seu ambiente de novo. Transtorno, gasto, inquietação, incomodação, conflito, desarranjo, desequilíbrio. Uma simples mudança, ou não, que a gente também não muda muito, mas quando você vai mudar de casa, você vê o tanto de quincalharia que a gente arruma dentro de casa. Eu ganhei uns presentes da Elizabeth, eu não sei nem o que eu vou pôr, porque lá em casa não tem mais onde pôr as coisas. Brincadeiras à parte, mas a nossa vivência é isto. É umas coisas simples e interessantes, mas que nos desfoca daquilo que nós somos. Aí a gente vai para o Ave Maria e Pai Nosso. Você quer organizar o que está desorganizado dentro de você. Porque você está acostumado a fazer fora. Eu vou na igreja, eu vou no centro, eu vou nisso, eu vou naquilo. De novo, está caminhando? Está consciente? Você tem consciência do que você vai buscar numa igreja, num centro, numa coisa? Você quer solucionar um problema imediato, mas você não tem estado de consciência porque você está fazendo aquilo. Estou errado? É assim mesmo? Com vocês? Sim. Porque o que é com um, é com todos. A gente fala normalmente, eu sou um e eu estou no um. Tá mesmo? Você está muito mais na multiplicidade do que na unidade, porque você não está em você. Entre 0 e 1, quantos números tem? Só 1 e o 0. Mas entre 0 e 1, quantos números tem? Vai, matemática. Fugiu da aula do professor. Olha aí de novo. Saiu do caminho. Perdeu a consciência. Não sabe. É isso que é o ser humano que eu conheço. E aí ele fica sempre conflitante. Interferência de um país no outro, mas não sei o que, tem que comprar, tem que vender. Gente, isso é estado de consciência humano? Ser humano é isso? Aí eu perguntei, entre 0 e 1 tem quantos? Infinito, quantos você queira. Então você ou é o 0 ou você é o 1. Ou você é 0,01, quanto você quiser ali dentro. Você pode dividir em milhões. Logo você percebe que a matemática está entre o 0 e 1. Não, você pode falar, não, está entre milhões, bilhões de distância. Outro dia eu entrei numa aula numa cidade vizinha minha lá e os alunos pediram aos professores que arrumassem não sei o quê, porque estavam em conflito os alunos, todo mundo. Essa história que vocês conhecem. Aí uma pessoa me conhecia e falou, Crispim, você pode nos ajudar, uma professora? Eu falei, o quê? Os alunos lá estão muito conflitantes.
fala alguma coisa que traga esses alunos para a vida mais humana. Pensei, meu Deus, o que eu vou falar para essas crianças? Aí eu cheguei lá e lembrei, falei, sabe que eu vou pôr a matemática aqui? A intuição veio e eu pus lá no quadro, 0 e 1. Perguntei exatamente o que eu estou perguntando para vocês. Eles souberam. Aí eu perguntei, qual a diferença de valor entre 1 e 0? Porque entre 1 e 0 tem infinitos números. Como vocês trabalham com isso? E vocês é cada um desses números. Vocês já perceberam o que vocês geram com os outros colegas em função disso? E eles me responderam todas as perguntas que eu fiz. As crianças já estavam vindo mais ou menos preparadas para eles se encontrarem. E depois disso, o ambiente da escola melhorou. Consciência. Eu despertei a consciência e mostrei para eles, olha, ou você é 0, ou você é 1, ou você é 0,1, ou você é 10, ou você é 100, é você que quer. E é você que tem que ter consciência disso, do seu valor. Se o seu colega não sabe, não julgue. E aí eu comecei a entrar com a moral, com a compreensão, com o amor, com o equilíbrio. E a escola, de alguma forma, mudou o propósito da relação das crianças. Pelo menos não voltaram a me procurar. Certamente melhorou. Porque se tivesse ficado pior, ou teriam procurado outra solução. Se não foram, a professora não, eu está mais ou menos sempre junto comigo, nunca falou mais nada. Falei, então tá certo, eu não vou ficar perguntando porque eu não quero serviço. Estou custando a dar conta de me cuidar. Até nisso, se você deixar, você se envolve e você não cuida da sua essência. Difícil, gente. Essência ou consciência, parece que as duas palavras são até similares, e realmente o são. A gente não busca a essência, sempre você busca as aparências, sempre você busca a multiplicidade. Eu quero ficar rico, ter. O ter não é amigo muito do ser, não. O ser precisa ter, mas é melhor você ser do que ter. Eu não sei se todos sabem aqui a história do conquistador lá da Europa, que chegou e queria falar com Marco Polo. Aí ele chegou na cidade que estava ele lá e ele estava no sol. Vivia num lugar, como é que chama? Aquelas Cuba. Vivia dentro daquilo. Aí chegou o cara num cavalão branco, um comandante de um punhado de soldados e oficiais ao redor. Eu quero falar com o senhor. Ele falou, não, sai daí, o senhor está me tirando a oportunidade de eu ficar perante o rei. Depois nós falamos, sua sombra está me atrapalhando. E o cara era o grandão, né? E o outro era ninguém. O que aconteceu? Para ele falar, foi preciso ele tirar o cavalo e a sombra dele em cima do outro, para ele curtir o sol. Você está me atrapalhando. Consciência, o cara tinha liberdade. Era livre, porque não tinha teres. Ele estava consciente, livre, liberto. E o outro teve que obedecer e achava que era o comandante. É isso que nós somos. A gente quer ter e esquece da essência do ser. Você tem amor? A gente pensa que tem. Todos nós pensamos que temos. Mas olha a diferença. Você ama ou você tem? Ou você ama ou você passa a ter. Aí você muda o caminhar. Você mudou todo o propósito. Ou eu tenho ou eu sou. Então eu tenho que desligar de um processo para mim entrar no outro, porque senão eu fico dúbio. E aí não tem nem para, desculpa, para Deus, nem para o diabo. Porque o ter muito é a vida material que te proporciona sempre a acumular. É o que eu falei. O que nós ajuntamos dentro de casa? Quinquilharias.
serve para nada. Você vai limpar a casa, você arruma lixo desse tamanho. E a nossa casa interna não é mais ou menos similar? Porque a de fora é igual a que está dentro. Como é que fica o amor dentro disso? Você tem mais apego em coisas externas que você tem do que até os órgãos do seu corpo. Sim ou não? Sim. Isso não é uma informação que está nos convidando, olha, muda o procedimento? Não é largar, gente. Eu não estou pregando largar. Eu estou pregando estar. Aliás, pregando nada, não tem martelo nem prego. Eu estou colocando as coisas de forma que nós temos que estar perceptivo daquilo que estamos fazendo, para a nossa essência. Porque o resto vai ficar aqui mesmo junto com o seu corpo e às vezes nem você não vai poder ficar isso. Mas dadas as informações que nós recebemos do mundo espiritual, tem gente que fica aí 40, 50, 60 anos acompanhando os ossos que ficou dentro de uma universidade para o estudo dos acadêmicos. Que é isso? Por que nós fazemos isso? Deixamos a nossa mente atrelar a esses propósitos? Como é que é esse caminhar na minha vida? Será que é isso? Eu vim aqui para ficar apegado naquilo que eu sou? Se a minha inteligência é o reflexo de tudo que está na natureza, e eu sou essa natureza, e a natureza está em mim, porque isso aí é a mão de Deus, ou o reflexo daquilo que Deus é, se eu não tenho Deus dentro de mim, como é que eu vou amar essas palmeiras do São Luís? Ou pelo menos respeitá-las. Ou então igual os cachorrinhos que estavam aqui ontem. Como é que é o seu amor em relação a isso? Porque aí não é ter, é ser. E aí, quando começamos a trabalhar no amor, criamos uma coisa chamada excesso. Começamos a pegar. Ah, meu cachorrinho morreu. Não, o veterinário maltratou, não tratou direito. E é assim. E a vida é uma manifestação em que a gente não compreende essas manifestações, porque você sempre está com a mente e com a sua perspectiva mental só de análise, nunca de sentir. E isso é difícil, porque fomos treinados para fazer o que eles querem. Mas nós não somos o que eles querem. Por isso que governar humano é difícil, porque há uma relação entre o que o outro é um Deus e eu também sou um Deus e eu preciso respeitar, porque senão eu não tenho liberdade. Aí, se dentro dessa perspectiva que nós vivemos já geramos conflitos, imagina nesse nível. Será que Jesus está brigando com Buda porque uns é budistas e outros é cristão? Como é que esses dois seres se falam? E como é que nós falamos um com o outro? Né, irmã? Como isso é difícil. Até com os nossos familiares. Oi, bem, estou indo, eu te amo. Será mesmo? Depois que vira as costas, onde é que ficou o amor? Nas costas ou na frente? O amor está nas costas que você deixou, que você dizia que ama, ou no que você vai fazer? Estou indo ali na outra cidade buscar outra mercadoria e volto. Onde está o amor? Na mercadoria que você pegou ou na mercadoria que você largou? Por isso que ninguém é dono do amor. O amor está entre nós. Você precisa aprender a ligar. O amor não é de vós. Passa por vós. Khalil Gibran. Falei isso ontem. Então, se ele passa por nós, eu preciso ter consciência para mim vivenciar o que ele oferece no momento. E se ele te oferece um câncer agora, qual é o amor que você tem para conviver com isso? Porque foi o que você buscou, era o ter. E agora? E o seu ser aceita? E você trata isso, mesmo a doença, com amor? Infelizmente não. Porque não temos como relacionar com esse amor que parece antagônico ao que eu quero. Mas e se esse câncer veio para te educar? Como existem informações que muitos seres chegam mais libertos no plano espiritual porque passou por esse processo. E todos nós sabemos disso.
Não importa se é espírita, católico, protestante, budista, ou judeu ou tibetano. Está na consciência humana. Então, o estado de consciência e vivência são duas coisas que nós temos que estar lúcido para perceber, com a mente vigilante. E mente vigilante não é pensar o que quer, não é fazer o que quer, não é achar que ter liberdade é eu fazer o que eu posso, porque eu tenho, eu sou o poder. Não. Amor é a harmonia das ondas do mar, chega e morre na areia. E disse que o mar não morre na areia, realmente não morre. Porque a água e a areia pode estar em luta, mas não tem briga. A onda vem, bate na areia, a areia recebe aquele impacto e absorve, e ela volta a agir de novo. Isso é amor. E por que nós não aceitamos essas ondas, as negativas e as positivas que estão em nossa vida? Pensa nisso. Como isso é difícil. E pensa se outra coisa também que pelo menos passa com essa pingente ser que fala. Então você pensa, nossa, eu fiz com tanto amor, vai dar certo. E de repente o resultado chega o contrário. Ai, meu Deus, o que eu fiz de errado? Aí você cai na dicotomia, tá certo? Tá errado. Tá errado? Tá certo. Por quê? Porque você trouxe para a inteligência e aí você fica julgando de novo. E o que está escrito lá nos ensinamentos? Não julgueis. E a mente te leva sempre a mente e a inteligência a julgar. É a cabritinha safada, que não tem cerca. Aí você tem que trazer para cá o sentimento. Envolve isso com amor, faça com amor que o resultado vai aparecer, mesmo que não seja seu. Se vos amardes uns aos outros, nisto percebereis que sois meus discípulos. Então é a regra básica. O que tem que fazer? É amar. Mas amar não é passar a mão na cabeça. De jeito nenhum. O amor é bem mais sutil ainda. E se a gente não perceber isso, que é o que vocês estão sentindo agora pelo que falo, o nosso amor não tem conexão. Você se isola, porque você está preocupado com o caminhar, ter. Você não está caminhando para ser. Você nem sente os seus passos. Nossa, mas eu estou. Um ano já passou, estou aqui na quinta vivência, sim. Você cresceu quanto? Percebeu? Qual a escala que você tem na régua do amor? Você está positivo ou negativo? Não somos nós que trouxemos o movimento liderado pelo amigo ali para cada um chegar aqui com a minha régua, eu vou medir o seu. Não, cada um já tem a sua. O que está dentro de mim está dentro de vós. Não adianta. Ah, mas você melhorou? Falando, melhorei. Ah, foi os estudos do despertar da consciência? Ah, me ajudou bastante. Mas qual é o grau? O que você tem feito por ti? Eu tenho um amigo que sempre pergunta assim, e ele faz um trabalho espiritual. A pessoa chega para consultar com ele e pergunta assim: o que você tem feito por você? Mas sou fulano, eu tô assim, eu sou fulano, minha família, aí começa a jogar tudo para fora. A pessoa fala, ele pergunta assim: o que você tem feito por você? O cara desmonta, aí começa a chorar. Sabe o que é isso? Falta de consciência do amor que carrega. Aí a hora que a pessoa volta em si, ele pergunta de novo: qual é o grau da sua aceitação? Você aceita o quê? Você está revoltado, filho. Larga disso. Aí as pessoas vai numa entidade dessa, ela volta para cá e fala assim: aquele cara não falou nada que eu queria. Por quê? Eu queria ter. Certo?
E vai demorar quantos anos ele voltar lá de novo? A coisa continua. A régua do amor está zero. Não tem valores. Nem para cima e nem para baixo. Nem positivo e nem negativo. Por isso que o ser humano é recíclico. Vai e volta é o mesmo. Ele vai, reencarna e comete os erros da anterior, porque aquilo está tão somado e tão cauterizado na vida dele que ele não desvincula. Ele não pode tirar as amarras. Nossa, se tirar, ele pensa que vai morrer, pior ainda. Por isso que existe os vivos dentre os mortos e os mortos dentre os vivos. Por quê? Isso é escala de amor. E amar é muito mais do que o que nós pensamos o que é o amor. Pergunte a gota d'água do mar, a que está na superfície e a que está no fundo, se elas são diferentes. Todas se amam e estão interligadas. Por que nós humanos somos moléculas do divino e não temos esse amor, hein? Me respondam. Por quê? Porque nós somos o oceano da humanidade em que está o reflexo da divindade. E por que não temos o amor da divindade em nós? Porque não temos conexão, não temos consciência do que está a fazer, como você caminha com isto. Porque se o amor não é seu, qual mercado que você vai procurar ele? E quanto é que custa o amor? Sacrifício, minha gente. Amor é sacrifício. Filha, está segurando a mãe porque está doente? Sacrifício. Dependendo do sentimento que você tem ao suportar isso aí, você cura lá e ela que está lá curar cá em você. É isso que é o amor dentro de nós e nós não percebemos. Estamos desvinculados. Eu fico imaginando que Jesus de Nazaré na montanha lá onde juntou aquelas multidão, como é que aquele homem falava com aquele tanto de gente e eles entendiam. Uns caros ouviam, não entendia nada porque estava ali dentro do ter, né? Porque inclusive foi preciso reciclar para chegar e nós somos alguns dessas turmas. Estamos aqui repetindo a cena para ver se acorda um nível de consciência e percebe. Deixa Deus estar contigo. Mas nós não pensamos assim, não sentimos assim e não agimos assim, porque não trabalhamos com Deus. Trabalhamos para ter. Estar com Deus é diferente de servi-lo no sentido de que Ele te ajuda. Porque você, pede a Deus, Deus te ajuda, eu acredito em Deus. Esse é o caminhar? Isso está certo? Pergunte a vós mesmo, não é eu que vou responder. Qual a relação sua com Cristo? O que você tem dele? Que chegou ao monte e falou sobre o amor e isso está desbloqueando até hoje a humanidade e o sistema inteiro da humanidade. Porque ainda não entendemos o amor. Não estamos presentes com o amor. Queremos sempre que vai chegar. Não, eu vou morrer, ó, que chegar lá, eu vou para o nosso lar. Qual o nosso lar? Você já tem o seu lar dentro de você, você está indo para onde? E por que é nosso? É nosso, porque lá tem o reflexo de nós somos e nós somos o reflexo do que está lá. Então eu não preciso ir para lá, daqui mesmo eu construo o nosso lar. E o próprio André Luiz fala isso. Sim ou não? Estou falando para os espíritas mais especificamente. Mas como aqui não tem só espíritas, aqui tem seres que já viveu não sei quantos e quantas e ainda não acordou. Desperta. Deixe o amor preenchê-lo. Não busque, não há o que buscar. Há o que abrir. Perceba a flor. No amanhecer ou nas horas de vida, ela simplesmente abre. Agora nós não abrimos. Sempre nós. O que você quer comigo? Tem alguma coisa? O que eu fiz para você? Não é assim que nós agimos? Como é que está essa taça, hein? Está cheia de quê?
arrogância, orgulho, vaidade, prepotência, ignorância. É esse o ser humano que eu conheço, porque eu sou assim. Mas não quero ser assim. Eu estou caminhando para me desbloquear essa argamassa que construí num ciclo de uma teia das existências, e que isso está sendo o grande impedimento de eu dar os meus passos no meu caminho. Nós temos que desbloquear isso, soltar essas algemas. Liberdade, se fosse tão fácil, nós não escravizamos tantos negros? Até hoje eles não sabem ser livres. Será por quê? E estão perante a vida social livres, mas estamos escravos ainda. E o pior, nós nos escravizamos junto com eles e estão dentro da mesma argamassa. Como é que nós vamos fazer isso? Sem amor nós não vamos fazer nada. E o resultado ainda vai ser pior do que o que era antes. Porque começamos a estudar aqui que o ontem está no reflexo de hoje. E o hoje está no reflexo do futuro. Então, o que é o caminhar? É uma percepção da nossa inteligência, agora espiritual, que você acha que isso é só um problema cíclico que você vai resolver ali na frente. Não vai. Porque você não incorporou o amor na sua existência. Você não tem fagulhas dele para comercializar. Nem isso nós sabemos fazer. Barrabás aqui, Jesus aqui. Aí chegou um cidadão e falou assim, qual dos dois vocês escolhem? E hoje nós escolheríamos quem? O ter de novo. Aí quem que nós mandava para crucificar? O mesmo cara. Se você for olhar na régua da sua vida, do seu caminhar, você ainda é igual ao que nós escolhemos. Então, qual a relação que você tem com o outro? Que pregou uma nova forma de vivência, de essência de vida, de maneira de caminhar, de postura, de pensar, sentir e fazer. Não é fala, é resultado. Olhar para o espelho e apreciar o nosso corpo é simples. Mas olhar para o espelho e perceber o que irradia de você... Vocês têm espelho que mostra aí? Espelho, espelho meu. Alguém melhor do que eu? Então seria melhor olhar pelo outro lado do espelho, né? Porque está escuro. Qual é a mensagem? Cuide da sua sombra, da sua negritude, da sua alma. Aí você vai começar a caminhar, porque as forças do amor vai te acudir. Isso é a essência. Mas aprender a fazer isso tem que nascer de novo. O nosso amigo lá, Nicodemos, saiu de noite, meia-noite, vestia uma roupa diferente. Eu vou lá perguntar àquele homem como é que é nascer de novo. Eu falei assim, mas você que estuda todos os ensinamentos, você vem me perguntar isso? Ele falou, mestre, mas como é que eu vou nascer de novo? Eu vou entrar no ventre da minha mãe? Olha o nosso nível. Porque o Nicodemos também é um reflexo de nós. E era um homem sábio. E era um homem preparado. Era um homem que tinha, vamos dizer assim, um quilate de inteligência maior do que o nosso até o presente. E foi perguntar isso. E foi perguntar a essência como é que é nascer. E o fato de nascer, a gente nasce todo dia, porque fecha os olhos, acorda de manhã, eu vou ser melhor do que eu fui ontem. A gente consegue? Se não tiver amor? O resultado vai ser o que eu falei anteriormente. Praticamente zero. Daí a necessidade de aprender a distinção entre o verbo ser e o ter. E nós ficamos mais acá no ter do que o ser. E aqui, quando fala em ser, está falando de essência, de presença, de consciência e de ciência de fazer. Pensar, sentir e fazer. Não é pensar, julgar e bater o martelo. Eu estou certo.
Isso ainda é arrogância. Mas nós somos isso. Quando nós vamos mudar? O dia que nós sentar no barco do amor e usar os remos da boa vontade, da persistência, da dedicação e da disciplina. Vocês já observaram um homem mais disciplinado do que Jesus de Nazaré? Vocês conhecem? E vocês observaram que existe um homem mais obediente do que aquele? Ele negou o quê? Então, é assim, na minha perspectiva de vida, de compreender o que é o Evangelho para nós. É um convite para nos deixarmos de sermos Barrabás. Nem isso ele condenou. Nem isso ele pediu, se tira esse homem daqui porque ele não compatibiliza com as minhas qualidades. Ele é o símbolo das virtudes e eu sou o símbolo das virtudes. Nem isso Jesus fez naquele momento. Olha que obediência, que disciplina, que determinação, que equilíbrio, que consciência, que propósito de viver no ali e agora. E até hoje a coisa está aí como exemplo para nós e nem assim nós não conseguimos nos desnudar dessa barbárie que nós carregamos. Aliás, a palavra barbárie dá para mais ou menos com similar em termos de aparência com Barrabás e barbárie, não é não? Parece que são duas palavras meio irmãs. Então nós precisamos começar a entender que caminhar não é alcançar e irmos para o nosso lar. Caminhar não é chegarmos a sermos um anjo em passe de mágica. Caminhar é compreender o nosso nível, trabalhar as nossas virtudes e cuidar delas com amor. Sabemos fazer isso? Não toleramos esposa, nem filho, nem pai, nem mãe. Nós mandamos tudo isso para as pedras de fogo, né? Para não falar outra coisa. Então, e por que nós temos tanto essa revolta, essa rebeldia? Por quê? Qual o grau de consciência que temos de nós para começar a tirar essas ataduras que não servem, é um peso na existência? Eu luto, eu estudo, eu tenho minha religião, eu faço isso, mas, meu Deus, eu não dou conta de desprender nem dos meus familiares que já foi. Todo dia eu fico, vem cá, fulano, me ajuda. Você está escravizando e sendo escravizado. E ainda está escravizando terceiros que já foi, que está no outro patamar de vida. Vem cá. Você acha que nós temos direito disso? Seu pai e sua mãe já cumpriu os seus deveres e você ainda quer, vem aqui para um carinho, para uma presença, para um afago? Isso é apego. Isso é desamor, isso não é amor. Olha como amor é difícil. E sem falar da comida, do sexo, né? Do poder econômico, do poder religioso, que você quer ter também, porque se eu pudesse, eu estava acima do pedir mais cedo. Mas eu não quero ter, eu quero aprender a ser. Ter é fácil. Eu vou passando a perna nos outros aí, como o Barrabás fez, vou roubando, eu acumulo as coisas. Agora a essência e o amor, não. É atitudes diferentes, é forma de vida e de relacionamento e de envolvimento e de cumplicidade diferente. Por isso que amar não é fácil. A gente começa a compreender somente o amor de pai e mãe, esses tipos de amor, e o amor de marido e mulher, quando as sintonias e os propósitos do ser estão alinhados para o caminhar, para o estar aqui e agora. Agora, se não tiver, vai, ó, não tem saída, é da lei da vida. Ou você ama ou você odeia. Mas a gente vive dentro do ódio achando que está amando, por isso que amor não é fácil. E quantos de nós vivem isso por interesses? Quando não é profissional, é econômico, é tudo. Carência afetiva. Isso também não é amor ainda não. Carência é deficiência da alma.
Purifique ela. Use amor dentro dela, de você mesmo. E você vai esperar morrer para você fazer isso? É o aqui e agora. E trazer de ontem do seu Barrabás que você carrega para transformar agora no Cristo que você quer ser. Então se cristifique, aprender a usar o amor, a alquímica da ressurreição. Tira o que não presta, deixa o que é bom. Ressurge-se das cinzas. É fácil fazer isso? Ninguém quer morrer, matar as suas virtudes. Ah, mas eu gosto, eu ultrapassei meu marido nisso, e eu, minha esposa, e o meu filho, não sei. Todos nós fazemos isso. E dizemos, esse é amor. Não, meu filho, eu estou cuidando. Tem gente que vive, acumula riqueza para deixar para o outro, achando que está fazendo um bem. Tá? Será mesmo? Por isso que nós não entendemos nem as coisas que estão aí, nem socialismo, nem comunismo, nem democracia, nem não sei o quê. Porque a nossa capacidade de amar é, ó, Chicanismo tinha razão. Que homem sábio. Isso aí é salário mínimo, meu filho. Isso aí não tem essência. Isso só tem aparência. E viver na aparência é fácil. Porque nós somos portadores de 1000 faces, e nós temos face para o enterro, temos face para esse tipo de coisa aqui, temos face para estar ali no pasto, temos face para estar dentro da nossa casa, dentro da nossa casa nós somos o rei, né? Mandamos. Pode ser do sexo feminino ou masculino. Tem mulher que é o homem na casa e tem casa que o homem é a mulher e vice-versa, por desconhecimento das coisas necessárias para o espírito, para o aqui e agora. Estamos mais no caminho de Barrabás do que o do nosso amigo. Mas, infelizmente, não sou eu que vou transformar isso. Eu só mostro ou estou aqui para trocar convosco as nossas fraquezas, as nossas invirtudes, através das experiências, transformarmos isso. Aí nós começarmos a usar a essência. Por isso a necessidade de união, de estar junto, de olhar nos olhos. Você sente isso? Eu também sinto. Como é que faz? Aí você troca, mas não use máscara, não tem aparência, fala do que você é. Você tem coragem? Viu a nossa dificuldade ontem? Ontem eu perguntei para aquela jovem que está ali segurando a mãe, ó, pode olhar para lá, todo mundo. Olha lá. Aí eu perguntei, escuta, o que você faz por você também? Hã? Mas Cristina, aí dá um nó na garganta, não sai. Por que não sai? Porque não estamos conscientes daquilo que somos. Nós achamos que somos, mas ainda não somos. Nós ainda somos partes do barra. Infelizmente. Ah, mas você é cristão? É. Mas então a pergunta é, o que você tem do Cristo em ti? É fácil caminhar para a igreja, mas é difícil transformar a sua igreja no templo dele. Deixe ele entrar no seu coração. Você consegue? Ele já está aí, só que você não deixa ele manifestar. O que você dá? Você dá mais asas para o barra, o ter, a aparência. Eu sou, você está vendo? Ó, vocês estão vendo aqui? Eu sou, mas eu ainda não sou isso que eu estou pensando, que estou falando. Eu sou o portador disso, eu preciso saber usar. Isso é estar consciente e presente. E pensa na dificuldade. Eu não sei como é que está meu tempo. Então, meus irmãos, só para fechar aí esse movimento assim, eu conheci um ser e fazia assim, no espaço. Aparecia um relógio de ouro na mão dele. Ele olhava na plateia. Toma. O cara, fulano, mestre, mas você está me dando isso? O cara até duvidava do que estava recebendo. Vocês estão vendo a nossa insegurança? Eu assisti isto. Vocês imaginam um ser que tem a capacidade de envolver o espaço e o tempo assim e materializar alguma coisa. O que você sente? Eu senti vergonha.
Eu pensei, se esse homem faz isso, imagina Jesus de Nazaré. Tem razão de nós termos matado Barrabás. Eu sou um dele mesmo. E agora como é que esse homem vai me receber? Isso me preocupa hoje. E eu fico pensando em Emmanuel, André Luiz, se eu conseguir chegar numa assembleia que esteja esses homens, como é que eu vou olhar nos olhos deles? Isso é uma essência que está aqui que me preocupa. Porque eu sou um espírito, como é que eu vou conviver com esses espíritos desses patamares? E eu convivi com isso desde quando eu comecei o espiritismo. Um dia uma entidade falou assim, você está achando que você não é igual a eles? Você é igual a eles. Falei, não, não sou não. E até hoje ainda não me convenci que sou. Por quê? Porque as ataduras do Barra estão aqui. Então, meus irmãos, eu peço perdão aí pelas falas indevidas, pela intenção de querer estar convosco numa condição melhor, fazer com que nós nos elevemos um pouco os nossos graus de sentimento, tratar melhor a nossa razão, nossa inteligência, para que elas sejam os elementos da essência do aqui e agora. Namastê. Você conhece a si mesmo? Está em busca do autoconhecimento? Deseja saber qual sua verdadeira origem, a sua natureza divina e a sua real destinação? Se realmente quer investir parte do seu tempo em busca de conhecimento para aplicar no seu dia a dia, tornando-se um ser mais pacífico, mais sereno, mais saudável e mais feliz, adquira as obras de Sebastião Camargo. O primeiro livro é um tratado de saúde integral, no qual descobrirá sua origem, natureza e destinação. No segundo, fará uma viagem para dentro de si e aprenderá a vivenciar o que compreendeu, a melhorar-se, interagindo de forma resiliente e proativa consigo mesmo, com as leis e com a vida, capacitando-se a cada experiência bem vivida a ser um exemplo de bem viver. São duas obras que visam a saúde integral do ser humano a caminho de sua humanização. Contato pelo WhatsApp DDD 11 97444 0770. Namastê.